Vamos lá assistir Stranger Things. Finalmente lançou, bora. Oh meu Deus, o que tá acontecendo na minha casa? Tá tudo tremendo aqui. Oi, tudo bom? Eu sou o Demogorgon, né? Você tava assistindo Stranger Things, né? Então, você deu legalidade pra gente poder entrar na sua casa aqui e instalar um portal. O pessoal já veio, já fez a instalação. Espero que goste. Peraí, você tá me dizendo que eu vou assistir uma série, então o demônio tem legalidade pra agir na minha vida, é isso? Então abriu um portal? Então, não é um portal. A série Stranger Things abre 3 portais demoníacos dentro da casa de todo cristão. Putz, ele abriu 3 portais na minha casa, tá certo isso? Tem um portal pro Nether, tem um portal pro mundo invertido e tem um portal do Doutor Estranho. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você assiste uma coisa que alguém fala que não é de Deus, automaticamente ela vira pecado e você dá legalidade pro demônio agir na sua vida, né? Pera aí, irmão, cadê a base bíblica pra isso, né? Porque isso não tá na Bíblia. Ué, como assim? É, mano, base bíblica, porque pela Bíblia, o que dá legalidade pro inimigo agir na minha vida é o pecado. E pelo que eu saiba, o ato de assistir uma série em si não é pecado. Cadê isso na Bíblia? Cadê? Eita, rapaz, ele foi embora. Eu acho engraçado isso, de época que tem alguma coisa em hype demais e sempre aparece pessoas pra falar, cuidado, isso aí é do demônio. Doom number 2. Destruição número 2. O diabo não está brincando contigo! Está Satanás na capa! Isso vai abrir brecha pra ele poder agir na sua vida e vai quebrar todo o seu relacionamento com Deus, porque você assistiu a série. Ou jogou um jogo, ou ouviu uma música. Não me leve a mal, tá? Eu não tô falando que Stranger Things é de Deus e nem que é de Satanás, né? Porque tem coisas boas ali, tem negócio, pô, de pessoas se unindo pra lutar contra o mal, eles vão destruir o mundo invertido Vecna. Show de bola. Também tem umas ideologias, umas coisas que não são boas lá dentro e não convém pra gente que tem uma caminhada cristã. Mas a gente tem que ter base pra saber separar as coisas. É um entretenimento, é uma coisa que eu levo pra minha vida. E algumas pessoas parecem que tem um cristianismo tão frágil, tão fragilzinho, que se você chega perto, dá um vento, ele cai. Né? Assistiu uma série, olhou, putz, abriu o portal. Tá vendo? Abriu. Tem que ficar ligado. É como se um episódio de uma série pudesse, de uma hora pra outra, derrubar a nossa fé. Tá vendo ele ali, ó? Acabou de maratonar Stranger Things. Sobrou nada. Da mesma forma que eu acho isso estranho e muitas vezes exagerado demais, a gente vê que as pessoas querem ter um zelo pelo Espírito Santo, né? Um zelo por... Eu não quero me contaminar, eu não quero que o mal entre na minha vida, eu não quero dar legalidade pelo inimigo. Mas esquece de um pouco da base bíblica. A base bíblica é mais importante, a gente entender a base da nossa fé. Eu acho engraçado que algumas pessoas estão virando caçadores de demônio. Querem achar demônio em tudo. Até na Coca-Cola, que se você pegar, virar ela de trás pra frente contra a luz, você vai ver que tá escrito Olá Diabo em português. Mesmo sendo uma marca dos Estados Unidos, eles pensaram, eu vou botar isso aqui em português porque a dona Lourdes vai ver isso aqui e vai ficar louca. Ela vai compartilhar no WhatsApp, todo mundo vai parar. Hellmans, Homens do Inferno, Hades também. Outra marca satanista, Hades, tá pegando? Dentro da sua casa. Sendo que, na minha visão, o correto seria a gente enxergar Deus em tudo. Afinal, quem fez todas as coisas foi Deus. Eu tava saindo com uns amigos meus e a gente tava falando, mano, a gente tá virando basicamente aquele senhor que manda uma foto de bom dia, falando, meu Deus, olha como Deus é perfeito. Porque simplesmente tudo que a gente via no nosso dia, a gente virava e falava, meu Deus, olha como Deus é perfeito. Olha essa paisagem, que maravilhosa. Olha essa comida que eu tô comendo. Deus deu com sabedoria pra uma pessoa fazer isso, que maravilha. Olha esse medicamento que Deus deu sabedoria pra um médico criar e agora eu posso curar uma doença que tá no meu corpo. É falar, mano, Deus é perfeito. É ver Deus em todas as coisas. É melhor do que você procurar o diabo em tudo. Se você procurar o diabo, você vai acabar encontrando o diabo. Mas se você procurar Deus em todos os detalhes, aí Deus vai estar em 100% do seu dia. Mas antes da gente continuar, você tá no canal 3 ou mais, onde a gente fala de Jesus de uma forma tranquila de entender. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O seu relacionamento com Deus se baseia no quê? Porque se basear no medo, tem alguma coisa errada. Medo do oculto, medo do mal, medo do inferno. Viver com medo, mesmo dizendo que acredita em Deus, talvez signifique que você não tenha entendido alguma coisa. Ou perdeu alguma coisa no meio do caminho. Um exemplo simples. O seu desejo não deve ser ir pro céu porque você tem medo do inferno. Mas sim ir pro céu porque lá é o lugar onde está Jesus. Então o lugar onde está Jesus é o melhor lugar possível para se estar. Mas voltando aqui para falar de demônio e legalidade, que é o assunto do vídeo, muitas vezes isso vem de leitura simplista do texto bíblico ou de tradições que parece que dão poder para Satanás que ele não tem, que ele já perdeu, porque ele já é mais que derrotado. Você tem alguém que já foi derrotado a ele, afinal o maluco quer te acusar, sendo que ele foi expulso do céu, literalmente, e você tem chance de perdão, ele não. O maluco é o mais perdedor da história e tá querendo fazer você perder também. Mas as pessoas dão um poder pra ele que ele não tem, velho.
Jesus, Deus, é muito mais poderoso que ele. Mas quando a gente vive uma vida baseada em procurar demônio em tudo, eu te pergunto, se demônio tá em tudo, cadê Deus? A gente trata Deus como se ele fosse no máximo um guarda-costa pra proteger a gente. Ele é um pai amoroso que tá esperando pra ter um relacionamento sincero, íntimo, de proximidade, que chama a gente pra confiar nele acima de todas as coisas. Mas isso não significa que Satanás é inventado, que ele é modinha, que ele é beta, que não sobrou nada. Ele tem o seu perigo, tem aquelas coisas que a gente tem que estar atento, afinal ele tá ao nosso derredor. Porque a Bíblia fala muitas vezes de batalhas espirituais que acontecem, mas a gente tem que lembrar que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, porque ele já venceu tudo isso. A preocupação excessiva com maldições, legalidade espiritual e tudo mais, muitas vezes vai tirar o foco de você daquilo que verdadeiramente importa. Crescer no seu relacionamento com Deus e se parecer com Jesus cada dia mais. Mas eu não vou mentir pra você. Tem uma coisa muito perigosa, um pecado mortal aí que gera legalidade. Que é assistir o vídeo do 3 ou mais e não deixar like. Então só pra garantir, deixa o like, se inscreva no canal, o canal é novo. Toda semana aí a gente tá postando vídeo. Se você mandar uma pergunta, um comentário, a gente vai responder, porque a parte mais legal é isso, é interagir com vocês. Mas bora continuar, né? Então vamos pensar em uma coisa. O pecado é o que realmente gera a legalidade espiritual, né? Aquilo que abre brechas na nossa vida quando a gente tá vivendo em pecado, quando a gente tá caindo, quando a gente não tá caminhando em santidade, não tá caminhando em vitória. Então a gente não deveria perguntar, é pecado assistir uma série, ouvir uma música? A gente deveria se perguntar uma coisa muito mais importante. Isso me leva a pecar? Assistir essa coisa vai me levar meu coração para um lugar errado? Porque você conhece suas tentações, você sabe aquelas coisas que levam seu coração para distante do coração de Deus. Porque existem algumas coisas que podem me levar a pecar e não te levam a pecar. E aí que é mais ou menos o exemplo da série entra. Porque a pergunta não é, esse filme atrai demônios? Afinal, tem demônio? Mas sim perguntar, esse filme, essa série, essa música me afasta de Deus? Isso alimenta meu egoísmo, meu orgulho, minha luxúria, isso vai me afastar daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sinto, quando eu vejo isso, um peso espiritual, eu sinto que fica mais difícil lutar contra o meu pecado. Essa deve ser a sua pergunta, porque tem algumas coisas que pro seu irmão pode ser tranquilo assistir, que não vai afetar o relacionamento dele com Deus, mas para você pode ser uma pedra de tropeço, então joga fora. É bem naquilo que Jesus diz, se sua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. Se uma série, uma música, um filme, um jogo que você assiste te leva a pecar, alimenta um pecado do seu coração, para de fazer. Pecado é aquilo que separa você de Deus. Então é o pecado que te separa de Deus, não um filme, uma série em específico, mas sim o que aquilo produz no seu coração e na sua vida. Talvez uma pessoa que assistiu Stranger Things ali sentiu no coração o que não era para ela ver aquilo, mas ela não pode dizer que uma coisa é pecado se a Bíblia não diz que tal coisa é pecado. Mas se te leva a pecar, então você joga fora. No fim, aqui pra fechar, você não deve pensar, será que a Disney, a Marvel, a Netflix estão querendo abrir um portal na minha casa? Mas sim pensar, será que eu tô me aproximando de Deus através das minhas escolhas? Porque se sua fé, o motivo de você ir ou não pro inferno, é porque você assistiu ou deixou de assistir uma série, seu relacionamento com Deus é muito fraco, parece que vai bater um vento a qualquer momento e seu castelinho de cartas vai desabar e você vai perder sua salvação do dia pra noite, porque você deu uma legalidade. Sendo que, na verdade, você não tá tendo relacionamento com Deus. Porque sua ida pro céu, seu relacionamento com Deus deve depender de amar a Ele. De mente, alma e espírito, completamente. Amar Ele acima de todas as coisas. Até se necessário jogar algumas coisas fora. Parar de assistir algumas coisas. Porque se um dia você entrar em uma batalha espiritual de verdade, a única coisa que vai poder te salvar é Deus. Porque Deus é a única coisa que o diabo não pode roubar de você. A presença de Deus, o relacionamento com Deus. Então se baseia nisso. Não viva um relacionamento com medo de Deus ou baseado no legalismo. Examine-se a si mesmo. Vê se aquilo está te fazendo mal. Se estiver te fazendo mal, não assista, joga fora, mas não viva com medo. Viva com Deus. Enxergue Deus em todas as coisas, não demônio em tudo. Mas para continuar nessa linha de pecado, eu recomendo um vídeo para você de como vencer o pecado com 5 passos muito simples. E outro muito interessante, se você está pensando em fazer uma tatuagem, tem muita gente que fala que tatuagem é pecado, será que é pecado, será que não é? Você vai descobrir nesse vídeo aqui. Mas por hoje é isso. Não se esquece de se inscrever e tamo junto!